Em nosso primeiro encontro lhe disse que buscava um homem como os de antes, provedor. Ele me perguntou com quantos havia saído. Segundo ele, se não sou uma garota à moda antiga, não mereço um homem como o que peço. O que se passa com ele? Eu sempre compreendi com absoluta clareza o meu valor de mercado, tanto no âmbito profissional quanto no social. Construí minha carreira com muito esforço dentro de uma multinacional de renome, onde ocupo uma posição de destaque e mantenho uma imagem rigorosamente alinhada aos mais altos padrões de elegância. Para mim, a vida é uma vitrine e as pessoas são avaliadas pelo capital social e estético que conseguem colocar sobre a mesa. Não admito me rebaixar a ambientes medíocres ou a companhias que não agreguem prestígio à minha marca pessoal. Minha presença em qualquer círculo é um ativo valioso e sempre tive a plena convicção de que qualquer homem deveria considerar um privilégio genuíno ser visto ao meu lado. Quando encontrei o perfil de Iago em uma plataforma voltada para conexões profissionais, percebi de imediato que ele atendia aos meus rigorosos critérios de seleção. Ele ocupava o cargo de diretor executivo em uma empresa respeitada. Exibia registros de viagens internacionais sofisticadas e demonstrava uma estabilidade financeira invejável. A postura dele nas fotos e a sua descrição pública transmitiam a solidez de alguém que pertence, de fato, a um estrato econômico superior. Trocamos mensagens cordiais durante alguns dias, momento em que fiz questão de sondar sutilmente seus hábitos e validar se aquele estilo de vida refinado era autêntico. Convencida de que ele estava à altura do meu padrão, decidi permitir que ele me convidasse para um primeiro encontro presencial. Para não deixar margem a dúvida sobre o nível de exclusividade que eu exijo, tomei a iniciativa de sugerir um restaurante de alta gastronomia renomado na cidade. Aquele era o tipo de estabelecimento onde apenas a reserva antecipada já funciona como um filtro social para afastar curiosos e pessoas de menor poder aquisitivo. Cheguei ao local impecavelmente vestida, utilizando peças de grife cuidadosamente combinadas para transmitir sofisticação sem parecer exagerada. Quando Iago se aproximou da mesa, confirmou a boa impressão visual inicial, demonstrando elegância no corte do terno e na maneira de cumprimentar o sommelier. Eu me senti absolutamente confortável, certa de que estava no controle de um jantar que deveria coroar a união de duas pessoas de alto calibre. Assim que nos acomodamos e o garçom serviu as primeiras taças de água mineral importada, decidi estabelecer as diretrizes daquela interação antes mesmo de abrirmos o cardápio. Expliquei com tranquilidade e tom professoral que meu tempo é extremamente valioso e que eu não costumo entrar em relações casuais sem propósitos muito claros. Deixei nítido que o meu ideal de relacionamento envolve um homem à moda antiga, um verdadeiro cavalheiro que assuma o papel de provedor integral de todas as despesas nobres do casal. Enfatizei que a minha expectativa era ser bancada em viagens de luxo, ter acesso a jantares exclusivos e receber mimos financeiros compatíveis com a minha beleza. Ao mesmo tempo, fiz questão de ressaltar que a minha autonomia profissional e minha independência financeira moderna permaneceriam absolutamente intocáveis, sem qualquer obrigação de prestar satisfações da minha rotina. Na minha perspectiva, aquela declaração era uma demonstração louvável de maturidade, autoconfiança e transparência sobre o meu alto valor. Eu esperava que Iago ficasse encantado com a minha postura decidida e se sentisse instigado a provar que possuía o estofo necessário para sustentar uma mulher do meu nível. No entanto, o que se seguiu foi uma reação completamente desprovida de elegância. Ele pousou a taça de vinho suavemente sobre a toalha de linho, inclinou o tronco para trás e me encarou com um sorriso cínico desenhado nos lábios. Não havia admiração no olhar dele, apenas um deboche velado que feriu profundamente o meu orgulho logo nos primeiros minutos de conversa. Em vez de concordar com os meus termos com a reverência que a situação pedia, Iago começou a disparar perguntas de cunho extremamente invasivo e deselegante. Ele questionou quantos parceiros eu já havia tido, como eu me comportava na intimidade e quais eram, afinal, os valores éticos que eu aplicava no meu cotidiano. Fiquei paralisada com aquela audácia, mas ele não parou por aí e aprofundou as ofensas de maneira calculada. Com uma calma irritante, ele afirmou que o modelo de homem provedor dos anos 50 só existia em contrapartida a mulheres igualmente tradicionais, dedicadas ao lar e submissas às vontades do marido. Ele me disse com todas as letras que eu não passava de uma oportunista tentando colher os privilégios financeiros do passado enquanto me recusava a cumprir qualquer dever correspondente. Ouvir aquele discurso vindo de um homem que se dizia executivo de sucesso me causou uma indignação visceral. A tentativa dele de desqualificar o meu posicionamento e nivelar minha exigência por baixo foi um golpe direto na minha honra.
Eu não estava ali para ser sabatinada por ninguém, muito menos para tolerar que um sujeito qualquer tentasse impor limites aos meus padrões de vida. Para mim, a atitude dele nada mais era do que pura mesquinharia disfarçada de retórica conservadora, típica de quem tem dinheiro na conta, mas carrega uma mentalidade miserável. Decidi imediatamente que não deixaria aquela afronta passar impune e que ele aprenderia a respeitar o custo de se sentar diante de uma mulher como eu. Com um gesto altivo acenei para o garçom e decidi punir a mesquinhez daquele homem através do próprio bolso dele. Comecei a pedir os pratos mais sofisticados e complexos do menu degustação, sem me importar com o valor absurdo de cada etapa. Para acompanhar, escolhi uma garrafa de vinho importado de uma safra premiada, cujo valor unitário equivaleria a um fim de semana inteiro em um resort de luxo. Iago observou toda a minha movimentação em silêncio, sem tentar me interromper em nenhum instante. Eu olhava para ele com superioridade, convicta de que estava demonstrando autoridade e forçando-o a cumprir o papel de anfitrião endinheirado que ele tanto relutava em aceitar. Quando o garçom terminou de servir a garrafa e os primeiros pratos chegaram à mesa, Iago respirou fundo e ajeitou a postura na cadeira. Ele pegou o guardanapo de linho que estava sobre o colo, dobrou-o com uma calma milimétrica e o depositou ao lado dos talheres de prata. Em seguida, ele me olhou nos olhos, sem qualquer alteração na voz, e proferiu palavras que me deixaram sem ar. Ele declarou que já que eu me considerava uma mulher tão moderna, autônoma e financeiramente independente, ele não ousaria tirar de mim o maravilhoso privilégio de arcar com os meus próprios caprichos. Antes que eu pudesse esboçar qualquer reação ou emitir uma resposta à altura, ele simplesmente se levantou, ajeitou o paletó e caminhou calmamente em direção à saída do restaurante. Fiquei estática na cadeira, vendo a silhueta dele desaparecer pelas portas de vidro do estabelecimento sem olhar para trás nem por um segundo. A sensação de choque foi tão avassaladora que demorei alguns instantes para assimilar a humilhação pública que acabará de acontecer. O garçom, percebendo a movimentação repentina e a mesa cheia de pedidos caros para uma pessoa só, aproximou-se discretamente com um semblante de desconforto. Tentei manter a pose de mulher sofisticada, erguendo a cabeça e fingindo que a situação estava sob o meu absoluto controle. A verdade é que meu estômago dava nós e a comida requintada à minha frente perdeu instantaneamente todo o sabor. Poucos minutos depois, a conta foi trazida até a minha mesa em uma pasta de couro e o valor total me causou uma vertigem quase física. A quantia final correspondia a praticamente metade de todo o salário líquido que eu recebia no mês para manter o meu padrão de vida. O medo de que o pagamento não fosse aprovado diante do olhar atento da equipe do restaurante me fez suar frio. Com as mãos trêmulas dentro da bolsa, precisei retirar 2 cartões de crédito diferentes para dividir o montante e garantir que a transação fosse concluída sem um escândalo no salão. Passei a primeira parte no meu cartão corporativo pessoal e o restante no meu limite de crédito comum, rezando para que o sistema não bloqueasse a operação por suspeita de fraude. A sensação de ser forçada a pagar por uma refeição que eu havia planejado como uma lição de moral foi a coisa mais revoltante que já experimentei. É absolutamente inacreditável como certos homens que ostentam sucesso no mercado de trabalho possuem uma masculinidade frágil a ponto de armarem uma armadilha dessas. Iago agiu com uma baixeza indescritível apenas para se vingar de uma mulher que teve a coragem de não aceitar migalhas emocionais. Aquele sujeito arrogante preferiu fugir covardemente do restaurante a honrar a etiqueta básica de um cavalheiro. Saí daquele lugar furiosa, jurando para mim mesma que aquela noite não ficaria impune e que o universo cobraria cada centavo daquela humilhação. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: deixa eu ver se entendi o plano brilhante. Você exigiu um patrocinador dos anos 1950 para pagar seus luxos, mas avisou que viveria como uma executiva moderna de 2024 sem prestar contas de nada. Você tentou dar o golpe do jantar caro para punir o cara e acabou pagando o banquete do próprio bolso em 2 cartões diferentes. O Iago não foi mesquinho, ele só foi inteligente demais para não cair na conversa fiada de quem quer os benefícios do patriarcado com o discurso de feminista de corporação. Resposta da OP. Homens com verdadeiro poder aquisitivo e classe sabem perfeitamente que uma mulher bonita, bem vestida e de alto nível tem um custo de manutenção social. O que Iago demonstrou não foi inteligência, mas sim um complexo de inferioridade típico de quem tem dinheiro novo e morre de medo de mulheres fortes e decididas. Eu não estava pedindo favor algum, estava apenas estabelecendo o padrão mínimo de quem sabe o próprio valor. Usuário anônimo 2 diz: você passou o texto inteiro falando sobre como pertence à elite e a uma mulher de altíssimo padrão,
Mas quase teve uma síncope porque teve que dividir a conta de um jantar em 2 cartões para não ter a compra recusada. Se você precisa passar metade do seu salário em um único restaurante para bancar a sua vingança infantil, você não faz parte da elite de lugar nenhum. Resposta da OP. O meu patrimônio e o meu dinheiro estão aplicados em investimentos de alta liquidez e não disponíveis para caprichos imprevistos causados por homens mal educados. Além disso, cavalheirismo e postura ética não se medem por limites bancários, mas pela obrigação moral de quem convida. Ter que organizar finanças na hora não anula o fato de que fui vítima de um ato de pura covardia masculina. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização. O desfalque financeiro provocado por aquele jantar infame desorganizou completamente o orçamento planejado para as minhas despesas correntes do mês. Precisei adiar compras essenciais de autocuidado e renegociar faturas para não entrar no cheque especial, o que aumentou ainda mais a minha revolta diária. Contudo, muito além do prejuízo material que corroeu minhas economias, o que realmente me tirava o sono era saber que Iago continuava desfrutando de sua vida intocável. Eu não conseguia aceitar que um sujeito arrogante, que me submeteu àquela vergonha no restaurante, seguisse circulando pelo mercado corporativo com a reputação de um líder íntegro e refinado. Como nós dois atuamos no mesmo ecossistema empresarial e compartilhamos diversos contatos profissionais de alto escalão, vi que tinha as ferramentas necessárias para equilibrar essa balança. Era inadmissível permitir que um homem com atitudes tão misóginas continuasse sendo reverenciado em painéis de liderança e eventos corporativos. O ambiente empresarial precisa ser saneado de indivíduos que utilizam sua posição de poder financeiro para humilhar mulheres sob pretextos retrógrados. Coloquei na minha cabeça que destruir a imagem pública impecável de Iago não era apenas uma resposta à minha dor, mas uma prestação de serviço essencial para todo o mercado. Desenvolvi uma estratégia detalhada para garantir que a diretoria da empresa dele tomasse conhecimento do suposto monstro que mantinha na folha de pagamento. Aproveitando os momentos de menor movimento na minha própria estação de trabalho na empresa onde atuo, decidi colocar a minha retaliação em prática. Entre os intervalos das reuniões e durante os fins de expediente, comecei a elaborar textos densos e contundentes. Criei endereços de e-mail temporários e perfis anônimos utilizando navegadores comuns, convicta de que pequenas precauções seriam mais do que suficientes para garantir o meu sigilo absoluto. Eu me sentia extremamente astuta redigindo parágrafos formais, adotando o jargão técnico corporativo para conferir máxima credibilidade às mensagens. Minha intenção era soar como uma denúncia séria, estruturada e respaldada por princípios éticos inegociáveis. Enviei essas mensagens diretamente para o Comitê de Ética, a ouvidoria interna e os principais membros do conselho diretor da organização onde Iago atua como diretor. Nas denúncias tomei a liberdade de remodelar completamente o episódio ocorrido no restaurante, inserindo nuances muito mais graves. Descreve a conduta dele como um padrão sistemático e recorrente de perseguição velada, assédio moral e preconceito explícito contra mulheres que buscam ascensão executiva. Argumentei que a postura dele em ambientes sociais representava um risco latente para a integridade da marca corporativa daquela instituição. Para mim, tratava-se de um ajuste perfeitamente legítimo de narrativa, já que a grosseria dele naquela noite comprovava uma índole perigosa. Além dos canais formais de compliance, decidi expandir o alcance da retaliação para as redes profissionais abertas. Comecei a deixar avaliações anônimas destruidoras em publicações institucionais e em fóruns especializados onde a equipe de Iago costumava divulgar conquistas de gestão. Escrevi relatos afirmando que o clima organizacional sob a liderança dele era tóxico, abusivo e hostil à presença feminina em cargos de decisão. Eu sabia que a reputação de um executivo é o seu bem mais precioso e que bastavam algumas sementes de dúvida para travar promoções e abalar contratos importantes. Cada mensagem disparada do meu computador me trazia uma sensação momentânea de triunfo e justiça restaurada. Para garantir que o estrago fosse abrangente, decidi envolver Sophie, minha colega de setor com quem eu mantinha certa proximidade e conversas frequentes sobre o ambiente de trabalho. Durante uma pausa para o café, chamei Sophie para um canto reservado e comecei a plantar as informações de forma calculada. Contei a ela, em tom de confidência assustada, que Iago era um indivíduo problemático que vinha adotando comportamentos abusivos contra profissionais da nossa área. Pedi que ela ficasse atenta e sugerisse aos contatos dela em grupos corporativos fechados que evitassem qualquer parceria estratégica com o departamento dele.
Sophie ouviu tudo com olhos arregalados e pareceu concordar com a gravidade do alerta, prometendo cautela. Eu tinha certeza absoluta de que havia montado uma teia perfeita e inexpugnável. Na minha visão, agir nos bastidores daquela forma era uma jogada de mestre que colocaria Iago na defensiva sem que ele sequer soubesse a origem do golpe. Imaginei que a diretoria da empresa dele abriria sindicâncias internas constrangedoras, afastando-o temporariamente e arruinando suas chances em futuras rodadas de bônus executivo. Eu me sentia poderosa, uma estrategista corporativa capaz de dobrar o orgulho de um homem que pensou poder me tratar com desprezo impunemente. A sensação de impunidade e a crença na minha superioridade intelectual me faziam acreditar que tudo estava sob absoluto controle. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: isso só pode ser uma piada de muito mau gosto. Você realmente está dizendo que usou o computador da empresa onde você trabalha, conectada à rede corporativa deles, para criar e-mails anônimos e difamar um diretor executivo com falsas denúncias de assédio? Você não tem a menor noção de como funcionam os logs de rede, monitoramento de tráfego e perícia básica de TI? Se prepare porque a sua demissão vai chegar a cavalo. Resposta da OP. Eu tomei todas as precauções necessárias utilizando abas anônimas e contas descartáveis que não deixam rastros evidentes para quem faz análises superficiais. Além disso, o foco de qualquer comitê sério deve ser a gravidade do comportamento machista denunciado e a segurança das mulheres no mercado, e não detalhes burocráticos sobre o envio. Quem não tem coragem de lutar contra homens abusivos prefere se apegar a tecnicismos idiotas. Usuário anônimo 2 diz: você está brincando com fogo em um nível inacreditável. Executivos desse escalão não dependem apenas de Rzinho comum. Eles acionam departamentos jurídicos de grande porte especializados em calúnia, difamação e crimes cibernéticos. Inventar falsas denúncias de assédio moral e sexual em canais de compliance é crime tipificado. Você não percebe que acabou de colocar o seu próprio pescoço na forca por causa de uma conta de restaurante? Resposta da OP. Os canais de ouvidoria e compliance corporativo existem exatamente para dar voz e proteção a quem se sente agredida por figuras de autoridade. Eu apenas reportei a essência do caráter autoritário de um homem que se acha acima da lei e da civilidade. É impressionante como a internet sempre corre para proteger homens ricos e arrogantes, tratando qualquer denúncia legítima como se fosse um crime meu. Atualização 2. Já se passaram 1 mês e meio desde a última atualização. O plano que na minha cabeça parecia uma retaliação cirúrgica e brilhante transformou-se em um colapso completo e irreversível da minha vida profissional. Ao contrário do que eu previa com tamanha certeza, a diretoria da empresa de Iago não cedeu à pressão das denúncias apócrifas que enviei pelos canais digitais. Em vez de instaurarem um processo de fritura interna contra o diretor, eles decidiram proteger a governança da instituição e contrataram uma renomada empresa de auditoria forense digital. O objetivo da perícia externa era mapear a procedência exata dos ataques que vinham tentando desestabilizar a imagem institucional daquele departamento. A equipe de peritos realizou um trabalho minucioso e implacável ao analisar os pacotes de dados, cabeçalhos de mensagens e horários dos disparos anônimos. Eles cruzaram as rotas dos servidores com os registros de conexão dos provedores locais e chegaram a um único ponto de origem inquestionável. Os registros de endereço de IP e os logs do sistema apontaram diretamente para a rede interna da multinacional onde eu trabalhava. A auditoria avançou com precisão cirúrgica e identificou que todas as atividades haviam sido executadas na máquina física associada de forma nominal ao meu login de funcionária. As minhas supostas precauções com janelas anônimas revelaram-se uma ilusão patética diante dos softwares de rastreamento corporativo. Ontem pela manhã, cheguei ao escritório acreditando que seria apenas mais uma terça-feira comum de reuniões e relatórios de rotina. Logo após eu me sentar em minha estação e ligar o computador, recebi uma mensagem urgente solicitando minha presença imediata na sala de reuniões da diretoria executiva. Ao entrar no recinto, deparei-me com uma atmosfera gélida e sufocante que me fez gelar até a espinha. Lá dentro estavam Sophie, sentada no canto com uma postura extremamente rígida e evitando qualquer contato visual comigo, e David, o diretor de recursos humanos da nossa companhia. A expressão no rosto de David era de pura severidade institucional, sem qualquer traço da cordialidade que costumava demonstrar nos corredores. Sem pronunciar nenhuma saudação formal, David gesticulou para que eu me sentasse na cadeira à frente de sua mesa. Ele retirou de uma pasta preta um relatório técnico encadernado, de dezenas de páginas, repleto de capturas de tela.
tabelas de tráfego de dados e laudos assinados por especialistas em segurança cibernética. David olhou fixamente para mim e começou a listar as evidências que comprovavam que todo o material difamatório contra Iago havia saído do meu terminal. Ele afirmou com voz firme e pausada que a minha conduta representava uma quebra gravíssima das políticas de integridade da empresa, além de configurar perseguição digital e uso indevido de recursos corporativos. Para piorar o pesadelo, David informou que o departamento jurídico pessoal de Iago já havia sido notificado formalmente sobre as conclusões da auditoria externa. Ele deixou claro que os advogados do executivo estavam prontos para ajuizar uma representação criminal e uma notícia-crime envolvendo o nome da nossa corporação e a minha pessoa física. David me olhou com desprezo e disse que a postura da empresa era de tolerância zero com qualquer comportamento antiético que manchasse parcerias institucionais. Ele pontuou que a única razão pela qual a polícia não havia sido chamada à recepção naquele instante era a tentativa de preservar a imagem da multinacional de um escândalo público nos jornais. A proposta apresentada por David foi taxativa e não admitia qualquer tipo de negociação ou apelo emocional. Eu tinha exatamente 10 minutos para assinar uma carta de demissão a pedido, abrindo mão expressamente de todas as verbas rescisórias compensatórias, bônus anuais e indenizações de desligamento. Caso eu me recusasse a assinar o termo naquele momento, a empresa formalizaria uma demissão imediata por justa causa, entregando o laudo forense diretamente às autoridades policiais. Olhei para Sophie buscando algum tipo de intervenção ou apoio moral, mas ela permaneceu completamente muda com o olhar cravado no chão, demonstrando uma cumplicidade implícita com a decisão do diretor de recursos humanos. Sentindo o chão se abrir sob os meus pés e a garganta sufocada pela humilhação, peguei a caneta com a mão trêmula e assinei a minha própria ruína profissional. Em seguida, um segurança do prédio foi acionado para me escoltar até a minha estação de trabalho para que eu recolhesse meus pertences pessoais. Tive que colocar meus porta-retratos, canetas e cadernos dentro de uma caixa de papelão sob o olhar estarrecido e constrangido de todos os colegas da equipe. Ninguém ousou se aproximar ou dizer uma única palavra de solidariedade enquanto eu atravessava o corredor principal. Saí pela porta da frente daquela empresa com a sensação de ter sido tratada como uma criminosa vulgar, expulsa do único lugar que sustentava o meu tão valorizado status social. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: a grande executiva do mais alto escalão, a mulher refinada que não aceita homens comuns, foi desmascarada por um log básico de que qualquer estagiário de suporte sabe puxar em 5 minutos. O nível de amadorismo foi tão grande que gerou um relatório encadernado com direito à escolta de segurança e caixa de papelão nos braços. A vergonha que você passou naquele corredor deve ter sido infinitamente mais cara do que o jantar que você não quis pagar. Resposta da OP. David e Sophie agiram como dois covardes sem escrúpulos que preferiram sacrificar uma colaboradora talentosa apenas para bajular o poderio econômico da empresa de Iago. Todo mundo sabe que o corporativo é um ninho de hipocrisia onde quem tem mais dinheiro dita as regras e compra laudos encomendados. Eu fui alvo de uma perseguição desproporcional apenas por não me calar diante de um homem machista. Usuário anônimo 2 diz: reparem no detalhe da Sophie sentadinha na sala sem abrir a boca para defender a amiga. Ficou muito óbvio que assim que a te descobriu o seu IP, a Sophie correu para o RH para entregar todos os prints das conversas que elas tiveram no café para salvar a própria pele. A amizade corporativa de pessoas deslumbradas com status acaba no primeiro relatório assinado pelo Compliance. Resposta da OP. Sophie foi a pessoa mais falsa e dissimulada que já conheci na minha trajetória corporativa. Ela fingia concordar com tudo que eu falava sobre Iago para depois correr até a sala do David e me apunhalar pelas costas para garantir o cargo dela. Esse tipo de traição apenas prova que a lealdade feminina não existe quando o medo e o interesse financeiro falam mais alto. Atualização 3. Já se passaram 5 meses desde a última atualização. O pesadelo que imaginei ter encerrado com a assinatura daquela rescisão vexatória transformou-se em um abismo sem fim de ruína material e desespero constante. A minha saída da empresa e o sacrifício de todas as minhas verbas trabalhistas não foram suficientes para saciar a sede de vingança de Iago. Ele mobilizou uma equipe de advogados de renome e ingressou com uma pesada ação civil de indenização por danos morais e difamação qualificada contra a minha pessoa. O valor exigido no processo era exorbitante, calculado sob a justificativa de compensar os prejuízos irreparáveis que as minhas acusações quase provocaram à carreira dele e aos contratos de sua diretoria.
Quando o oficial de justiça tocou a campainha do meu apartamento para me entregar a notificação formal do tribunal, perdi totalmente o rumo da minha vida. Eu não dispunha daquele montante financeiro em conta e sabia que a cobrança judicial colocaria em risco tudo o que ainda me restava. O mercado corporativo da cidade, onde antes eu transitava com orgulho e prestígio, fechou as portas de maneira sumária e definitiva para mim. Participei de diversas seleções para cargos de gerência em empresas concorrentes, cheguei a fases finais e me destaquei nas entrevistas técnicas. Mas todas as propostas foram subitamente revogadas na etapa de checagem de antecedentes. Bastava um telefonema dos recrutadores para o RH de David ou uma sondagem com Sophie para que meu nome fosse sumariamente descartado das vagas. Para conseguir contratar um escritório de advocacia capaz de formular minha contestação e evitar uma condenação sumária com bloqueio de contas, comecei a me desfazer de todo o patrimônio acumulado. Fui obrigada a vender o meu carro seminovo a toque de caixa, aceitando uma proposta muito abaixo do valor de tabela apenas para ter liquidez imediata. Em seguida, liquidei todas as aplicações financeiras de longo prazo que eu mantinha, arcando com multas pesadas por resgate antecipado e perdendo boa parte dos rendimentos. Como essas quantias foram rapidamente engolidas pelos honorários contratuais e pelas custas processuais iniciais, não vi outra saída senão recorrer a empréstimos bancários com taxas de juros abusivas. A minha rotina diária transformou-se em um calvário sufocante de notificações judiciais, planilhas de dívidas incontroláveis e ligações incessantes de departamentos de cobrança. As pessoas que antes me acompanhavam nos restaurantes caros e nos eventos exclusivos simplesmente desapareceram das minhas redes sociais assim que os boatos da minha demissão vergonhosa se espalharam. O isolamento social tornou-se absoluto, pontuado pela vergonha de não ter mais condições de frequentar os mesmos ambientes da elite que eu tanto exaltava. Eu passava as noites em claro, consumida pela ansiedade e revirando os documentos do processo na tentativa de encontrar alguma brecha que me salvasse daquele estrago irreversível. Apesar de ver minha conta bancária afundar no vermelho e meu padrão de vida desmoronar a cada semana, eu ainda me recusava a admitir que aquele desastre havia sido gerado pela minha própria arrogância. Eu insistia em enxergar a situação como uma perseguição desumana orquestrada por homens ricos que usavam a máquina judiciária para calar quem não se curvava ao seu poder. A cada novo despacho desfavorável nos autos do processo, minha sensação de sufocamento aumentava, deixando evidente que a minha pose de mulher intocável não passava agora de uma lembrança amarga e distante. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: a soberba e o delírio de grandeza cobram um preço altíssimo e com juros compostos. Você começou a história querendo que um homem rico pagasse viagens de luxo e jantares caros para validar a sua beleza. E agora está vendendo carro abaixo da tabela e pedindo empréstimo para pagar advogado de defesa. Aquele jantar no restaurante fino acabou se tornando a refeição mais cara de toda a história do Poder Judiciário. Resposta da OP. O sistema judiciário deste país é estruturado exclusivamente para proteger homens detentores de grandes capitais e esmagar qualquer mulher que ouse confrontar sua prepotência. Eu estou sendo massacrada e levada à falência apenas por ter tido a dignidade de não aceitar ser humilhada em um primeiro encontro. A verdadeira justiça não existe quando o dinheiro do adversário compra as melhores teses jurídicas. Usuário anônimo 2 diz: olha o contraste gritante da situação. No começo do relato, você posava como a executiva de alto nível que só aceitava homem provedor para sustentar mimos caros. Agora, 5 meses depois, você está endividada até o pescoço, sem emprego, queimada em todo o mercado e pegando dinheiro com juros de agiota para não ser condenada. O seu castelo de cartas desmoronou no momento em que você achou que podia difamar os outros sem consequências. Resposta da OP. Essa é apenas uma fase difícil e absolutamente temporária pela qual estou passando de cabeça erguida. Meus advogados estão preparando recursos sólidos que demonstrarão a verdade sobre as provocações e o caráter abusivo de Iago durante aquele jantar. Quando o processo for devidamente julgado pelos tribunais superiores, todos verão quem foi a verdadeira vítima dessa armação sórdida. Atualização 4. Já se passaram 1 ano e 4 meses desde a última atualização. O Tribunal de Justiça finalmente proferiu a sentença de mérito em primeira instância e o resultado esmagou qualquer resquício de esperança que eu ainda alimentava. O juiz responsável pelo caso acolheu integralmente os pedidos da defesa de Iago, julgando a ação totalmente procedente contra mim. Na fundamentação da decisão, o magistrado destacou de forma contundente a má-fé processual.
A premeditação comprovada nos ataques cibernéticos e o dolo evidente de tentar arruinar a honra e a trajetória profissional do executivo. Fui condenada ao pagamento integral de uma indenização de valor devastador, acrescida de custas processuais e honorários sucumbenciais elevadíssimos. Como não possuo mais nenhum bem imóvel ou veículo registrado em meu nome, a sentença determinou a penhora preventiva de 30% de quaisquer valores ou rendimentos futuros que venham a ingressar em minhas contas bancárias. A minha antiga realidade corporativa, repleta de reuniões estratégicas, roupas de alfaiataria e restaurantes sofisticados, simplesmente deixou de existir e não voltará nunca mais. Hoje em dia, eu sobrevivo prestando serviços avulsos de digitação remota, formatação de textos acadêmicos e tarefas administrativas simples para pequenos escritórios que contratam pela internet. Recebo pagamentos irrisórios por cada demanda concluída, um dinheiro contado que mal cobre os custos básicos da minha alimentação e das contas essenciais. Moro de favor em um quarto minúsculo e mal ventilado nos fundos de um imóvel alugado na periferia da cidade. Um local barulhento e precário que contrasta violentamente com o padrão de vida que um dia julguei ser o meu direito natural. Ontem à noite, enquanto organizava as notificações judiciais, as faturas vencidas e as cartas de execução acumuladas em cima de uma escrivaninha de compensado velha, olhei para o saldo zerado do meu aplicativo bancário e desabei em um choro descontrolado. A dor que me consumiu não vinha apenas da pobreza material ou da solidão absoluta em que me encontro, mas da súbita e dolorosa queda de todas as mentiras que contei a mim mesma durante anos. Olhando para minha situação miserável, percebi que não há mais espaço para culpar a arrogância de Iago, a frieza de David ou a covardia de Sophie. A narrativa que criei sobre ser uma mulher de alto valor injustiçada pelo sistema era apenas uma fachada ridícula para esconder uma vaidade podre e um ego sem limites. Eu fui a única e exclusiva responsável por destruir a minha carreira promissora, por pulverizar meu patrimônio e por aniquilar qualquer resquício da minha dignidade. Minha incapacidade de aceitar uma recusa, minha obsessão doentia por parecer superior aos outros e a audácia de exigir privilégios caros sem oferecer nada além de empáfia foram os venenos que eu mesma escolhi ingerir. O ato covarde de usar recursos profissionais para caluniar um homem apenas para vingar o orgulho ferido em um jantar foi a corda que amarrei com as próprias mãos ao redor do meu pescoço. Hoje, encarando as paredes descascadas do quarto onde vivo isolada do mundo, carrego a certeza amarga de que a minha soberba me custou absolutamente tudo o que eu tinha, e a culpa por essa ruína é inteiramente minha.